Na sequência, postou em sua rede social uma mensagem encarada pela gestão Bolsonaro como um desagravo: "Acabo de ter uma ótima conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Discutimos muitos assuntos de comércio. A relação entre Estados Unidos e Brasil nunca foi tão forte." Na prática, no entanto, as novas tarifas de Trump jamais entraram em vigor. Embora o anúncio nas redes sociais tenha sido feito há mais de 2 semanas, o decreto que regulamentaria as barreiras tarifárias nunca foi publicado pelo órgão responsável pelas relações comerciais americanas, o STR. Naquele momento, não apenas autoridades brasileiras, mas funcionários da gestão Trump demonstraram perplexidade com a medida anunciada pelo republicano, que não havia sido previamente discutida com o Departamento de Estado ou com o de Comércio. O gesto foi entendido como um aceno aos agricultores americanos, eleitorado cativo de Trump que acabou fortemente castigado pela guerra comercial com a China. Este grupo ameaça abandonar Trump em sua tentativa de se reeleger daqui a menos de um ano, em 2020. Na transmissão de cerca de 4 minutos, o presidente reafirma que os americanos são grandes parceiros nossos. A primazia dos Estados Unidos é um dos pilares da política internacional brasileira na atual gestão. Embora no dia do anúncio das medidas do republicano, em 2 de dezembro, Bolsonaro tenha dito que, se for o caso, ligo para o Trump. Nas últimas 2 semanas, autoridades brasileiras em Washington e em Brasília promoveram uma intensa rodada de conversas com diversos órgãos americanos para desfazer o problema. Além da Casa Branca e do Departamento de Estado, emissários brasileiros conversaram com senadores próximos a Trump, como Ted Cruz, do Texas, Rick Scott, da Flórida, e Tom Cotton, do Arkansas. Nas conversas, representantes do Brasil explicaram que a desvalorização do real decorre do sistema de câmbio flutuante adotado pelo país e que o Banco Central tem, nas últimas semanas, vendido reservas para tentar conter a alta do dólar e não estimular o movimento contrário. Deixou claro ainda que o aço importado do Brasil é matéria-prima para a indústria americana e que as tarifas atrapalhariam a produção nacional nos EUA. Além disso, para produzir as chapas de aço, a indústria brasileira compra carvão americano. Logo, as barreiras prejudicariam toda uma cadeia de negócios entre os 2 países. Por fim, as autoridades brasileiras relembraram o esforço brasileiro para melhorar a relação entre os 2 países, como a suspensão de vistos para americanos, o aumento da cota de importação de etanol e trigo, e o Acordo de Cooperação Tecnológica da Base Espacial de Alcântara, MA, e defenderam ser beneficiários ocasionais da disputa entre China e Estados Unidos. Desde o início da guerra comercial, a China impôs barreiras altas aos produtos agrícolas americanos e, como resultado, os produtos brasileiros, especialmente soja e carne, levaram vantagem no mercado chinês. Já os fazendeiros americanos têm dependido de uma ajuda bilionária do governo americano para conter uma falência em massa. Mais de 15% dos fazendeiros do país já foram à bancarrota. Há uma semana, no entanto, Trump e Xi Jinping, mandatário da China, anunciaram um primeiro acordo comercial entre os países, no qual os chineses se comprometeram a retomar a compra de produtos agrícolas americanos. Isso aliviou a tensão entre Trump e os eleitores do meio rural e abriu a possibilidade para que ele desfizesse o gesto de taxar o Brasil em suposto benefício aos fazendeiros.